O que foi? Tô rindo de você. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite para todos. Vamos começar mais um Evangelho no Lar. Vamos lá, né? Vamos só terminar de organizar as coisinhas aqui. Vamos lá. Vamos começar, né? Boa noite para todo mundo. Tudo bem? Boa noite, pessoal do Facebook aqui, Instagram. Oi, Delvone. Boa noite, Delvone. Tudo tranquilo? Vamos começar o nosso Evangelho, primeiro com a leitura do livro Fonte Viva, tá bom? Depois da leitura do livro, nós iremos fazer a nossa prece e aí temos, por favor, presta aqui, a leitura do Evangelho, tá bom, gente? Vamos fazer a leitura aí do Evangelho e comentar um pouquinho. Um pouquinho, né? Vamos comentar um pouquinho, né? Então não vamos comentar muito, tá? Não dá tempo, eu gostaria de comentar bastante. Boa noite, Fabiana, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos iniciar agora, depois da leitura do Evangelho, nós vamos fazer a prece novamente e fazer a fluidificação da nossa água aí, tá bom, gente? Andréia também, boa noite, Andréia, tudo bem? Boa noite, Ana Maria. Vamos lá, né? Vamos começar aqui. Vamos abrir aqui. O livro é como a gente já falou, o livro Fonte Viva, do número 78. Enxertia Divina. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do Divino Semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho, pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será um livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, enquanto te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes, com recessos do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. Vamos agora fazer a nossa prece. Bem-vinda, Yasmin, a Marte Marik, não sei quem que é, aqui do Instagram, o pessoal da Mocidade do Nosso Lar, bem-vindo. Aqui o Celso, um abraço, Celso. A Andréia também, um abraço aí, tá? Pra todo mundo. Vamos lá fazer a nossa prece, né?
Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Agradecemos pelo ensinamento que nos deixou. Obrigado por ter o que comer e o que beber, Senhor. Abençoe a todos os presentes, virtualmente, espiritualmente, e que o Senhor abençoe este Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho. Vamos ao Evangelho. Eu peguei aqui uma parte interessantíssima que é considerado uma das... Apesar que o Evangelho é de uma perfeição incrível, né? O Evangelho é o único livro perfeito que existe no mundo. Então as pessoas às vezes confundem com... Mas o Evangelho, ele é incrível. É uma coisa maravilhosa quando a gente consegue se aprofundar um pouco no Evangelho, né? Então ele fala que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Somente na vida futura podem ser realizadas as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam destituídas de sentido e, mais ainda, um engodo. Mesmo com certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Afirma-se para haver mais mérito, todavia indaga-se por que então sofre um mais que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem nada haverem praticado que justificasse referida situação? Porque a uns nada é bem sucedido, enquanto outros tudo parece sorrir? Entretanto, o que se compreende ainda menos a vislumbrar os bens e os males tão desigualmente partilhados entre o vício e a virtude, bem como ver pessoas virtuosas padecerem ao lado de mais que prosperam? A fé no futuro pode consolar e insuflar a paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, é impossível concebê-lo sem perfeições. Infinitas deve ser integralmente o poder, justiça e bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho ou parcialidade. Os sofrimentos da vida têm, pois, uma causa, e, porque Deus é justo, justa deve ser essa causa. Todos devem compenetrar-se bem disso. Pelos ensinos de Jesus, Deus conduziu o ser humano ao conhecimento dessa causa. E hoje, considerando-o bastante maduro para compreendê-la, revela-a por completo pelo meio do Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Essa parte do Evangelho é fantástica, ela vai... inclusive, poucas pessoas se dedicam a ela, porque a nossa limitação é muito grande e às vezes a gente se perde na compreensão daquilo que nós não estamos muito afim de compreender, né? Por quê? Se nós vermos a doutrina espírita, o que ela nos mostra, realmente a doutrina espírita nos explica essa causa que ninguém consegue entender, mas a doutrina explica pela reencarnação. Se nós não acreditarmos na reencarnação, como é que nós vamos entender por que é que muitos estão na pobreza, estão na miséria e os outros estão ricos? Por que é que para uns dá tudo certo e para outros não dá? Por que é que uns nascem e acabam adquirindo doenças, males, que os leva a sofrer muito? Então, todas essas coisas a reencarnação nos explica.
Então, se nós formos prestar bem atenção, a reencarnação é uma coisa muito lógica, né? Coisa muito lógica. Então, bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados. Por quê? Eu vi esses dias uma passagem da própria doutrina, falando que aquele que está muito bem hoje, ele pode se preocupar um pouco que a próxima encarnação dele pode não ser tão bem. E aquele que está passando muito mal, pode ser, provavelmente na próxima encarnação, ele vai ter mais facilidade. Por quê? Porque Deus está testando você em todos os sentidos. Porque nós estamos sendo testados. Como é que nós vamos nos comportar na pobreza? Como é que nós vamos nos comportar na riqueza? E através desse comportamento, nós vamos ser julgados. Através desse comportamento é que a nossa evolução vai fazer com que nós estejamos mais perto de Deus. Então o ensinamento de Jesus, ele vem nos trazer isto, né? Que a gente tem às vezes dificuldade de entender, justamente porque nós não queremos compenetrarmos na profundidade desse ensinamento. Nós não conseguimos compenetrarmos profundamente o que é que Jesus veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar a lógica da vida. A lógica da vida é esta, né? Nós não estamos aqui por acaso. A nossa missão é sairmos daqui melhor do que nós chegamos. A nossa missão é como eu, que já passei dos 70, e ver que eu aprendi alguma coisa. Então, a nossa missão é, em primeiro lugar, aprender, entender qual é a função. Por exemplo, eu vi esses dias alguém dizer que no Apocalipse você tem 3 dias de escuridão e a pessoa se preparando para a escuridão. Essa escuridão pode muito bem ser uma coisa... como é que fala? Está dizendo uma coisa diferente. Por exemplo, eu acredito que nós estamos vivendo a escuridão, porque nós não estamos buscando a luz. Então, o Evangelho, ele é a luz perfeita. Ele nos traz um ensinamento perfeito. Só que a nossa limitação ainda vê ele muito superficialmente. E os ensinamentos de Jesus, eles são muito profundos. Então, tem muita alegoria dentro de toda a Bíblia e o Evangelho não é muito diferente. Então, nós precisamos de procurar entender. Mas é muito claro quando ele diz da justiça das aflições. Toda pessoa que busca justiça realmente é perseguida. É uma coisa bem notória, é muito nítida. Toda pessoa que fala a verdade, ele não é muito bem visto. Porque nós não gostamos muito de verdades, né? Então, a vida de quem está buscando realmente a evolução, às vezes é um pouco complicado, mas a gente sente bem. O ser humano, quando ele busca a verdade, quando ele faz questão de vivenciar a verdade, quando ele faz questão de buscar Deus realmente, buscar o ensinamento da forma que o Evangelho é feito, não é da forma que nós gostaríamos que ele fosse, não. Da forma que ele é. Porque enquanto nós estivermos iludidos com o mundo material, nós não vamos entender o Evangelho. Quando nós estivermos nos dedicando mais ao materialismo de que é a nossa espiritualidade, nós não vamos entender o Evangelho. E nós não vamos também vivenciar o Evangelho, que nós não estamos entendendo. Então, precisamos entender e vivenciar. Buscai e acharei. Nós temos que buscar. Buscar com vontade de achar. Não é buscar não querendo achar. Né? Não é buscar com pouco caso.
é buscar com vontade. Porque o Evangelho é a maior maravilha que tem no mundo. O ensinamento de Jesus é a coisa mais perfeita. Eu já li muitos livros, não existe um livro igual ao Evangelho. Existem alguns livros da própria doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, através dos espíritos, elas vêm nos mostrar para que nós entendamos com muito mais facilidade. E mesmo assim nós não estamos querendo entender. Os espíritos, eles vêm e nos passam as verdades reais daquilo que o Evangelho quer nos... Mas nós ainda temos uma dificuldade. Por quê? Porque nós não estamos buscando da forma que devíamos buscar. Da forma que Jesus veio nos ensinar. Né? Então, o Evangelho, ele é maravilhoso e ele é perfeito. A Bíblia é interessante, sim, mas ela não é perfeita. O Velho Testamento não é perfeito. É muito fácil de você buscar muitas imperfeições no Velho Testamento, mas o Evangelho não. Ele é perfeito. A gente, às vezes, acha, não consegue entender a perfeição dele, mas ele é perfeito. Né? Então, nós temos que dar graças a Deus que nós temos a doutrina espírita para nos guiar. Temos que agradecer muito por termos essa facilidade, porque muitos não tiveram e muitos ainda não têm. E nós temos que trabalhar para levar essa doutrina, levar esse evangelho maravilhoso para todas as pessoas, para todo ser humano. Que sem esse evangelho o mundo não melhora, não adianta. Bom, era isto. Que bom. Ótimo, vamos lá, né? Depois aí dos comentários aí, da nossa leitura do Evangelho, nós iremos agora fazer a nossa prece, né? Depois da prece nós iremos fazer a fluidificação da água, os avisos finais, ok? E agradecer aí todos, tá bom? Vamos lá, né? Prece, por favor. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai Todo-Poderoso, ao nosso grande Mestre Jesus Cristo, a todos os espíritos que nos assistem, que estão presentes nesse momento, que eles continuem nos auxiliando, nos iluminando, trazendo para nós a paz que tanto buscamos, que tanto necessitamos. Que nós possamos, Senhor, termos sempre a sua iluminação, que nós possamos, através da sua luz, entendermos cada dia mais os seus ensinamentos e buscar neles aquilo que nós realmente necessitamos. Buscar nele aquela paz que tanto necessitamos, que tanto queremos. Buscar nele sempre a iluminação para caminharmos para frente, sempre para frente, e chegarmos um dia na nossa meta, que é a iluminação perfeita, que é estarmos mais perto de Deus. Então, agradecemos muito por estarmos aqui. Pedimos aos esses Espíritos, ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, nossa Mãe Santíssima, que olhem para o nosso planeta neste momento de dificuldades, que todos possam ser consolados, que todos possam compreender a necessidade das dificuldades pelas quais nós passamos. Que a luz do Cristo seja derramada sobre todos nós. Graças a Deus, que Deus seja sempre louvado. Que assim seja. A gente fazer a nossa Miramar, um abraço. Fabiana, um abraço também. Aqui a Soares, um abraço.
Todo abraço para todo mundo aí. Obrigado pela presença, viu, gente? Agora nós iremos fazer a fluidificação da água aqui. Ó. Nós temos a nossa, tá? Já reserva o seu aí. Pedimos para que desligue todos os aparelhos, tudo mais. Fique somente aqui com a gente. Telefone, televisão, rádio, essas coisas. Tá? E vamos começar a fazer aqui a nossa fluidificação. Então, se você está na mesma sintonia da gente aqui, você vai ser bem mais fácil para ser recebido aí com essa fluidificação na sua água, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, que o Senhor abençoe esta água fluidificada e a de todos presentes. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos, obrigado pelo Evangelho, obrigado pelas palavras. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine. Que pingue nesta água remédio contra a ansiedade, contra o egoísmo, contra a vaidade, Senhor. Que sejamos mais humildes, mais caridosos e muito mais amorosos. Abençoe a todos que sofrem e que choram. Muito obrigado e que assim seja. Pessoal, encerramos mais um Evangelho hoje. Ok? Obrigado a todos aqui do Instagram e aqui no Facebook. Lembrando que sexta-feira temos novamente, tá bom? Outro Evangelho. Ainda não temos datas ainda pré-definidas ainda da nossa volta no presencial. E obrigado a todos, tá? Temos todos os dias nossas reflexões diárias, tá? Você que está aí ansioso e tudo mais, está precisando conversar alguma coisa, entre em contato com a gente no nosso Facebook ou Instagram e vamos conversando, tá bom, gente? Eu sei que a situação está complicada e vamos melhorando isso aí, tá bom? Obrigado a todos, boa noite, tchau, tchau, gente. Até mais, viu? Obrigado pela presença.